A frase que está aqui no início desse evangelho, para que a gente aplique isso para a nossa família, para o nosso dia a dia, é assim: se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. É isso que está escrito aqui no original em grego. Como é que a gente explica essa frase escandalosa? Por que é que Jesus pede ódio? Gente, primeira coisa, Jesus não está pedindo ódio. Nós temos que entender que, na língua de Jesus, quando você vai dizer que, sei lá, hoje no almoço, a Luzia nos ofereceu várias possibilidades para a sobremesa. Então, lá estava eu, Monsenhor Jonas, Luzia, sentado à mesa, e a sobremesa era pudim, salada de frutas, goiabada cascão. O que é que você prefere? Então, eu tinha que preferir. Como eu falo português, eu digo, eu prefiro salada de frutas. E eu peguei a salada de fruta, que estava gostosa. Não é todo mundo que pode comer salada de fruta feita pela Luzia Santiago, né? Comi salada de fruta. Passou a manhã lá preparando o almoço hoje. Então, comi a salada de frutas. Mas se eu não falasse português, se eu falasse a língua de Jesus, o aramaico, eu deveria dizer assim para a Luzia. Em português eu digo, eu prefiro salada de frutas e não pudim. Em aramaico eu teria que dizer, eu odeio o pudim. Entendeu? Na língua de Jesus é a forma de expressar. A Luzia chega e diz, Padre Paulo, o que é que o senhor vai querer? Salada de fruta ou pudim? Eu digo, eu odeio pudim. Então ela vai me dar salada de fruta, porque ela sabe que eu preferia salada de fruta. É uma forma de expressar, tá bom? Mas, atenção, vamos lembrar aqui que ódio é o contrário de amor. Então quer dizer aqui que Jesus está pedindo amor para si mesmo. É aqui que está a coisa. Eu tenho que amar Jesus mais do que meu pai e minha mãe. Eu tenho que amar Jesus mais do que minha mulher e meus filhos. Tenho que amar Jesus mais do que meus irmãos e irmãs. Tenho que amar Jesus mais do que a minha própria alma. E por que isso? Aqui é que vem a coisa, eu queria que você prestasse bem atenção, porque é aqui que é importante. Por causa do nosso pecado original, por causa do nosso pecado, nós temos uma tendência, gente, de olhar o amor sempre como rivalidade. Quem é que tem irmãos de sangue aqui? Levanta a mão. Quem tem irmão de sangue? Muito bem, pode baixar a mão. Quem de vocês que tem irmão de sangue? Eu tenho 2 irmãs. Todo mundo que tem irmão de sangue um dia já se colocou uma pergunta: será que papai e mamãe amam mais a mim ou aos meus irmãos? Todo mundo já se colocou essa pergunta. Quem é que já fez essa pergunta? Levanta a mão. Está entendendo? Por causa do pecado original, nós temos uma tendência, a olhar os nossos irmãos como rivais, a ficar se perguntando quem é que mamãe ama mais, quem é que papai ama mais. Os felizardos que foram, mimados e estão muito contentes, felizes, dizem, claro que sou eu. Como José do Egito. José do Egito era um menino que não tinha juízo. José do Egito não tinha juízo nenhum, e o pai dele também não. O que é que o Jacó fez?
Jacó manifestava todo o amor pelo José. Ele tinha 12 filhos, mas José era o quindim dele, né? Era o queridinho, era o especial. Então tinha 12 filhos, mas ele deu a túnica colorida somente para o José. E José ainda não tem juízo e tem sonhos. Ô guri para sonhar. Aí o menino vai e sonha. O que é que ele sonha? Eu sonhei que a minha espiga se elevava mais alto que a de vocês todos aí, meus irmãos, e a espiga de vocês se inclinava diante da minha. Tem coisa para dar mais raiva, ciúme, dor de cotovelo, inveja. Não é verdade? Inveja. Eu sonhei que a minha estrela brilhava mais do que a estrela de vocês, e ainda o sol e a lua, que era papai e mamãe, se inclinavam diante da minha estrela. Ô rapaz sem juízo. Não é à toa que colocaram ele no poço, queriam até matar o menino. Por quê? Porque era preferido. Agora o que é que acontece, gente? O que acontece é o seguinte: é que quando nós vemos um preferido, em nós age o pecado original. Quando a gente vê uma preferência, em nós age um pecado original, e esse pecado original leva a gente a querer destruir o outro. Vejam, o que é que os irmãos de José queriam? Padre, os irmãos de José queriam que o pai Jacó amasse a eles do mesmo jeito que amava José. Não é isso que você pensa? Mas não era isso que eles queriam. Eles não queriam, aqueles rapazes não amavam Jacó, não amavam o seu pai. Aqueles rapazes não amavam o seu pai. Por quê? Porque se eles amassem o pai, vocês imaginem, eles teriam tido a coragem de provocar aquela dor no coração do pai, de apresentar para o pai a túnica colorida de José, rasgada e manchada de sangue? Se eles amassem o seu pai, eles teriam tido essa coragem? Imaginem a dor lancinante no coração daquele velho. Imaginem que terrível tragédia para o coração de Jacó saber que o seu filho querido tinha morrido. Se eles amassem o pai, eles jamais teriam provocado aquela dor no pai. O que é que os filhos de Jacó queriam? Os filhos de Jacó queriam que Jacó parasse de amar José. É isso que eles queriam. Eles não queriam ser amados igualmente. Existe um mecanismo terrível no nosso coração. Existe um mecanismo terrível no nosso coração que faz com que a gente queira ser exclusivo, que nós queiramos ser o centro do mundo, que nós queiramos colocar as pessoas que nós amamos também no centro do mundo. E isso é um mecanismo destruidor que termina em morte. Quando nós colocamos, aqui é que vem o importante, quando nós colocamos as pessoas no lugar de Deus. Ninguém deve estar no lugar de Deus. O que Jesus está nos ensinando nesse evangelho é que seu pai não é Deus, sua mãe não é Deus. O que Jesus está nos ensinando nesse evangelho é que por mais que você ame a sua esposa e seu esposo, ele não é Deus, ela não é Deus. Por mais que você ame seus filhos, seu filho, sua filha não é Deus. Por mais que você ame seus irmãos não são Deus. Por mais que você se ame sua própria alma, você não é Deus. O que Jesus está tentando realizar nesse evangelho é um combate à idolatria, porque a idolatria mata, porque a idolatria ela é assassina, porque a morte entrou no mundo com o pecado da idolatria. É isso que Jesus está tentando nos ensinar no evangelho de hoje.